Bom dia de novo, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 16. Gênesis capítulo 16. Vamos fazer a leitura. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sara. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, sua senhora foi por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteira a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê, pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi. Está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz a um filho a Abrão. E Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Amém. Pai Celeste, obrigado pelo dia que o Senhor fez. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos reunirmos para adorar o Senhor e ouvir a Tua voz. E pedimos que o Senhor faça a Tua voz ouvida nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, retomando então a nossa reflexão sobre a vida de Abraão, e agora nós temos quase um parênteses. Na verdade não é um parênteses, é ainda parte importante da história de Abraão. Mas parece que os personagens principais aqui não são, ou o personagem principal não é Abraão, pelo menos nesse trecho. O que nós temos aqui é o caso de Sara e Agar. E esse caso é muito instrutivo, porque a gente percebe ao longo da história de Abraão que Deus está tratando com Abraão, mas está tratando com outras pessoas. Ele está tratando com as nações, está tratando com a família de Abraão. E aqui a gente tem uma representação muito interessante do desafio de ser uma bênção, não do ponto de vista da nossa relação com o mundo, mas da nossa relação com nós mesmos. Então, quando a gente lê a história de Abraão, a gente está vendo que ele precisa se posicionar diante de Deus para ser uma bênção onde ele está, enquanto ele faz a sua caminhada, aguardando, como a gente disse, a cidade de Deus, que tem os fundamentos, como está lá em Hebreus, capítulo 11.
Então Abraão está ali peregrinando na terra, aguardando o cumprimento da promessa de Deus, de ter o seu nome engrandecido, de ter uma terra e de ter uma grande descendência. Essas são as promessas de Deus em Gênesis capítulo 12. Nós vimos que essas promessas de Deus têm a ver com Gênesis capítulo 1. Deus fez o homem à sua imagem, deu para o homem a terra para ele dominar e ordenou que o casal se multiplicasse, não é isso? Então as bênçãos de Deus, as bênçãos da promessa de Gênesis capítulo 12 estão diretamente relacionadas com as bênçãos da criação. Mas o que tem no meio do caminho? A queda. E a queda envolveu, de acordo com Gênesis 3, envolveu uma dificuldade para a mulher ter filhos, ela teria filhos com dores, essa foi a maldição que foi colocada sobre Eva, e uma maldição foi colocada sobre o homem também, que o trabalho dele ia ser difícil, porque a terra ia produzir espinhos e cardos, e por causa disso ele ia suar para trabalhar a terra, ele ia sofrer para trabalhar a terra, e aí o Senhor diz para Adão assim: maldita é a terra por causa de ti. Quem é Abrão? Quem é Sarai? São duas pessoas sob a maldição divina, de certa forma, ou pelo menos é o que parece, porque Abrão não tem terra para plantar, e a mulher de Abrão é estéril e não pode ter filhos. Então a vida deles representa o estado de queda. E aí Deus toma esses dois infrutíferos, impotentes, e fala para eles que eles vão ter tudo o que eles gostariam. Tudo que um homem da época imaginaria, uma família da época imaginaria. Ter um nome, ter uma descendência, ter uma terra. Só que Sarai continua estéril. Abrão continua sem possuir a terra, embora esteja peregrinando na terra enquanto ele aguarda o cumprimento. Mas por enquanto nada aconteceu. Nós vimos que por medo, em certo momento, Abraão perde até quase o que ele tem, né? Quase tudo ele perde, quando ele fica com medo e foge para o Egito, e quase que ele perde não só a terra, mas também a mulher, mas Deus traz ele de volta. E aí Abraão aprende a duras penas que ele precisa ser uma bênção, e se ele não se comportar diante de Deus, não viver diante de Deus, ele vai trazer maldição para onde ele está. Então aí nós temos a história da sua luta para livrar o sobrinho Jó, para livrar o pessoal que tinha sido atingido pela invasão dos 5 reis do Oriente. E nós temos então uma nova situação. Abraão começou a entender o que significa ser uma bênção na terra. Ele começou a entender que ele precisa trazer bênção, significado no lugar onde ele está, enquanto ele aguarda a cidade de Deus. E que, em primeiro lugar, e a gente tem destacado isso, em primeiro lugar está a obra que Deus quer fazer em Abrão, e não as coisas que Abraão vai receber de Deus. E esse é o desafio. A gente espera de Deus muitas bênçãos e às vezes elas não chegam. Mas a gente tem um longo caminho para aprender, como Abraão aprendeu, que a grande bênção de Deus é algo que você se torna no mundo e não alguma coisa que você recebe. Deus disse para Abraão que ele seria abençoado, que todas as nações da terra seriam abençoadas, mas ele deu também um mandamento: sê tu uma bênção. A grande obra de Deus é nos tornar essa bênção que o mundo precisa e não nos encher de benefícios. E, na verdade, os benefícios que a gente tem que receber, ou pode receber, só vão fazer sentido se a gente se tornar esse outro tipo de pessoa. E Abrão está nessa jornada. Nós vimos sobre o pacto que Deus fez com Abrão na semana retrasada, e agora nós temos um outro teste de fé. E é interessante como a estrutura das Escrituras sempre remete para certos trechos clássicos das Escrituras. Ora, gente, essa história de Abrão esperando que Deus se manifeste e cumpra as suas promessas e torne o casal frutífero, e de repente a promessa está demorando, e aí a mulher tem uma grande ideia, uma ideia genial, e ela diz assim para Abrão: Abrão, olha, vamos seguir os costumes da terra. Porque, gente, na época isso era legítimo, tá? Talvez você lê essa história e ficou horrorizado. Mas os costumes da época eram assim. Você tinha algo assim na Mesopotâmia e na região da Cananeia, né, do Crescente Fértil todo, havia esse costume. Uma senhora de uma casa, ela poderia tomar uma escrava, uma serva, uma concubina, e dar para o seu marido, essa mulher, como representante, como sua substituta. Então, essa mulher teria filhos em nome da senhora. Isso era comum, era uma prática da época. É claro que não era o que Abraão estava esperando inicialmente. Ele queria
ele queria ter o filho natural com Eva. Perdão, com Eva é outra história. Desculpa, irmãos, estou um pouco cansado. Ele queria ter filhos naturais com Sarai. Mas o que acontece? Sarai viu que o negócio estava difícil, o Abrão já não estava, né, na flor da juventude, estava já para os 80 e poucos anos. Então a Sarai falou assim, vamos dar um jeito nesse negócio aqui. Vamos fazer essa promessa de Deus cumprir, né? Vamos tomar posse da bênção. Então ela conversou com Abrão e falou assim, Abrão, a solução é essa. Não tem outra. Você daqui a pouco vai morrer, nada desse filho vir, então vamos dar essa solução, porque isso é legítimo, funciona. E, de fato, a gente não tem aqui nenhuma sugestão nas Escrituras que Deus não reconheça Ismael como filho, embora não seja o plano de Deus, mas Deus reconhece. E tem estruturas sociais que a gente lê, às vezes, no Antigo Testamento, que você fala, puxa, isso aqui não tem legitimidade nenhuma hoje. É verdade, mas a gente tem um princípio. Na interpretação das Escrituras, a gente fala, às vezes, de revelação progressiva. A revelação progressiva de Deus nas Escrituras envolve dois aspectos. Um é de que o conhecimento sobre quem Deus é e como Ele se relaciona com a gente cresce aos poucos e torna-se mais explícito. Por isso a gente tem coisas no Antigo Testamento que você vai encontrar, às vezes, lá no Novo Testamento, de um jeito muito diferente. As práticas, às vezes, são muito diferentes, não só porque a cultura mudou, mas que a revelação de Deus se ampliou e certas coisas que Deus permitia, Ele já não permite mais. E aí essa outra dimensão da revelação. Não só o conhecimento de Deus aumenta, isso torna mais claro, mas o que acontece é que Deus se acomoda à situação do seu povo em vários momentos na história bíblica, mas nesse processo de acomodação, Ele também vai ensinando o seu povo. Então a gente encontra claramente coisas no Antigo Testamento que aparentemente eram toleradas por Deus, mas que à medida que a revelação progride, as regras vão sendo explicitadas. E certas coisas que eram permitidas, e não se diz que eram corretas, elas são simplesmente permitidas, Deus tolera, e aí num certo momento Deus não tolera mais. E aí chega um limite histórico e um novo desdobramento no processo de revelação e de tratamento de Deus com o seu povo acontece, e aí as coisas mudam. Então é importante ter isso em mente quando a gente lê as Escrituras, que de fato não se trata de que Deus sacramentou essa forma de construção de família, né? Não se trata disso, que isso ficou válido agora por todas as eras, né? A gente sabe que as 12 tribos de Israel, elas surgiram assim, né? Através de um processo complexo aí, que envolvia poligamia, envolvia formas de construção da vida familiar, que quando a gente chega no Novo Testamento, elas já são claramente eliminadas. Então, você chega ali nas cartas de Paulo, por exemplo, claramente o casamento é homem e mulher, não tem nada disso, essa salada de fruta aqui na época de Abraão, né? Mas, gente, isso é interessante pensar também que como as famílias que Deus usou no Antigo Testamento eram disfuncionais, né? E Deus, na sua misericórdia, atuou no meio delas. Então, você pode até se sentir melhor com respeito à sua também. Mas o que nós temos aqui, em Gênesis 16, quando Deus toma essa situação e faz alguma coisa através dessa situação, do que esse texto está falando? Está falando de Gênesis capítulo 2, é a mesma coisa, capítulo 3, perdão. Nós temos Sarai, nós temos Abrão, nós temos uma promessa de Deus, a gente não sabe quando ela vai se cumprir, está demorando o cumprimento, e aí a Sarai decide bater um papo com Abrão, para eles darem um jeito de agir por conta própria e fazer a promessa de Deus se cumprir. Gente, que história é essa? É a história de Adão e Eva. É por isso que eu casei Abrão com Eva sem querer. Eu queria dizer isso. Gente, é a história de Adão e Eva, repetida. É a mesma situação. Então, nós temos uma situação em que existe uma tensão, porque os dois estão esperando o fruto de Deus, e alguém decide, no caso aqui a esposa, né, a Sarai, alguém decide que a gente precisa tomar providências, e coloca uma pressãozinha em cima de Abraão. E o Abraão fala assim, realmente faz sentido, nós não temos uma opção melhor, e ele cede. E a gente tem uma coisa assim também em Gênesis 3, né, que parece que não deu nenhuma briga lá do casal, né? Parece que a Eva comeu do fruto, já deu para o Adão, e ele já, né, ficou em silêncio,
Muita gente já questionou sobre isso. Onde é que Adão estava quando a Eva estava batendo aquele papo com a serpente? Né? Será que ele estava por ali, ele tinha ido para outro lugar, chegou e o serviço estava feito? Ou será que ele ficou em silêncio? De um jeito ou de outro, o fato é que é um silêncio. Adão só aparece de novo quando Deus chama ele na responsabilidade. Aí Adão aparece, tem que responder, né? Deus vai diretamente a ele. Mas na história toda, cadê Adão? Adão não existe. Ele está em silêncio. E aqui a gente tem também Sara ansiosa, querendo que a promessa se cumpra, e aí a Sarai, aí ela pressiona Abrão, e Abraão concorda, ele não discute, ele aceita aquilo. Na verdade, ele faz parte, ele participa disso, a gente vai ler no texto, pode ler no trecho mais adiante, quando Deus aparece de novo para Abraão e fala, olha, eu vou dar um filho para você. Aí Abraão se ri no coração, né? E fala assim, não, isso aí não vai acontecer, eu já estou velhão. Aí Abraão fala para Deus, viva Ismael diante de ti. É isso que ele responde. Então ele também comprou a tese da Sarai. Ele comprou a proposta dela. Gente, o que nós temos aqui é, em primeiro lugar, uma história de queda. Mais uma história de queda. E o engraçado é essa história de queda está bem no meio da história da vida cristã, né? Porque, afinal de contas, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém, igreja? Nós não somos? Aí a gente vai estudar sobre a vida de Abraão. E Abraão, uma hora ele é o herói da fé, outra hora ele é o Adão de novo. Já vai Abraão de novo, aprontando. E a gente encontra isso, né? Esses altos e baixos são curiosos na história de Abraão. Parece que ele era muito inconsistente. A vida cristã, ou pré-cristã, para ser mais exato, de Abraão, era instável. Mais ou menos como a sua. A minha também. E o fato é que, é por isso que a gente tem que se lembrar do que está em 1 João. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos. Não é isso? A verdade não está em nós. Então a gente não pode se iludir, gente. Não pode se iludir. John Owen, nos seus textos sobre doutrina do pecado, sobre a luta contra o pecado, é um teólogo puritano, muito influente, ele fala sobre isso, que os grandes homens de Deus, às vezes eles estavam lá em cima, né? Abraão tinha passado uma experiência fantástica. Ele venceu os inimigos que invadiram a Palestina com o seu exército, pequeno exército de 318 homens. Ele libertou Ló, ele foi abençoado pelo rei de Salém, ele conseguiu resistir à tentação de fazer um pacto com o rei de Sodoma, ele viu o próprio Deus, e Deus se manifestou para ele e fez um pacto com ele, e passou entre os animais partidos. Então, Abraão tinha avançado na vida cristã. Abraão já está começando a ser um herói da fé. Ele está quase lá. E aí, quando ele está quase lá, lá vai Abraão de novo para o chão, para a lona. Então, o John Owen fala muito sobre isso. Que, irmãos, mesmo que você tenha avançado, sua comunhão com Deus tenha se aprofundado, você tenha aprendido coisas novas, já tem um tempo que você tem estado firme na sua comunhão com Deus, você sentiu que alguns pecados você começou a vencer, que o seu caráter começou a mudar, as pessoas estão falando, não, fulano, você mudou, tem alguma coisa nova na sua vida, e aí você está ficando feliz, e aí você acha que se você cair, você vai cair só um degrau. Não, você pode cair os 10 que você subiu, porque o pecado está aí. O pecado está aí. Por isso aquele que está de pé tem que ficar de olho, porque senão vai cair. Por isso que a gente tem que vigiar e orar para não entrar em tentação. É necessário fazer isso. E nós temos aqui essa experiência de Abraão, novamente. O que Abraão tentou fazer, afinal de contas, e Sarai? Se a gente fosse aprofundar na linguagem neotestamentária. Bom, eles tentaram, irmãos, ser salvos pelas suas obras. Foi isso. Havia uma promessa de Deus. Deus disse, vou dar um filho, e através desse filho vocês vão ter a terra, a descendência e um grande nome. Isso é o quê? A promessa. Mas aí eu não dou conta de esperar a promessa, e eu decido que eu vou fazer alguma coisa para garantir que as coisas aconteçam. Já que Deus não me faz
não me dá a certeza da salvação, então eu vou tentar sentir que eu estou salvo pelos meus esforços religiosos. Já que Deus não me faz feliz agora, então eu vou buscar a minha felicidade por minha conta. Tudo isso é o quê? Salvação pelas obras. Já que Deus não me dá o sentido de identidade que eu estou esperando, então eu vou dar um jeito, porque afinal de contas Deus quer que a gente seja feliz, né? E que a gente tenha um significado na vida. Então eu vou escolher alguma coisa para dar sentido e identidade para mim, aí eu vou investir no meu trabalho, porque isso vai me dar significado. Tudo isso, gente, é uma coisa só, é salvação pelas obras. Tem gente que está buscando a salvação pelas obras, tentando cumprir as leis de Deus nas Escrituras, para ir para o céu. E tem gente que quer buscar a salvação pelas obras, tentando ter uma carreira de sucesso para se sentir alguém no mundo. Mas é tudo uma coisa só, carne. É tudo a mesma coisa. Seja a versão religiosa dela, ou a versão picareta mundana. A versão gospel ou a versão secular. Mas é tudo carne. É tudo a mesma coisa. E sempre começa do mesmo jeito. Porque, na verdade, quem prometeu um filho foi Deus mesmo. Foi Deus. E, de fato, até mesmo a busca da bem-aventurança, da felicidade, de uma vida rica, você encontra isso na Bíblia? Você encontra essas promessas nas Escrituras? De uma bem-aventurança eterna ou de uma bem-aventurança temporal? Leia os profetas. Os profetas falam sobre longevidade, sobre não ter guerras na terra, sobre shalom, sobre você ter colheitas e você ter muito alimento e muita riqueza. Você tem tudo isso, a terra que emana leite e mel. É isso que você está buscando, né? Você está tentando aí arrumar alguém, você quer se casar, você quer ter filhos, você quer ganhar dinheiro, você quer ter sua carreira. Isso faz parte, na verdade, das nossas expectativas. E Deus vai suprir isso de algum modo. O problema é a gente tentar fazer isso por conta própria. A gente passar por cima da vontade de Deus e dar um jeitinho. Confiar nas nossas obras. Qual é o problema disso? É que o fruto da gente buscar salvação pelas obras é a dor. É o sofrimento mesmo. O que aconteceu com Sara tentando dar um jeito? Porque olha qual é o problema de Sara. Gente, capítulo 16... Olhe na sua Bíblia, o versículo 2. Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. Então vejam só, Sarai precisa ser alguém, é isso, gente. A mulher naquela época, se ela não tinha muitos filhos, se ela não dava luz a muitos filhos, quem era a mulher? Não era nada. O problema de Sara é que ela não se sentia ninguém. Naquele mundo era assim. Talvez hoje você não pense em ter muitos filhos, né? Você não está nem preocupada com isso. É porque hoje a gente tem outros símbolos de prosperidade feminina, artificiais, que foram construídos para a nossa sociedade. Como tem os nossos símbolos de prosperidade masculina também. E naquela época a gente tem símbolos que estão baseados na nossa natureza. Os nossos hoje são meio artificiais. Mas na época era uma coisa muito realista. A estrutura biológica da mulher foi feita para isso. E tudo que a Sarai queria era ter filhos. E ela não tinha, então ela não era ninguém. Era amaldiçoada, o ventre fechado. Deus não abençoou. Então, o que Sarai quer? Ser alguém na vida. É legítimo. Mais ou menos como esse desejo que você tem, que é legítimo. Eu também tenho o direito de ser feliz. Porque eu não posso ir lá e fazer o que eu quero. Eu também tenho o direito de ser feliz. Não é assim que muitas vezes o mundo pensa? Eu também tenho o direito de ter prazer sexual, mesmo que eu não seja casado. Por que todo mundo pode ser feliz e eu não? Então, eu vou lá, dar um jeito na minha vida, resolver meu problema. E você pode fazer isso com outras coisas, né? Você pode fazer com coisas mais pecaminosas, como eu disse, ou coisas mais santas. Ou aparentemente mais santas, né? Porque se o seu coração está errado, tudo suja, tudo fica errado. Irmãos, o que nós temos aqui? Nós temos Sarai usando a escrava para ser feliz, né? Porque é o que vai acontecer. Você quer ser feliz. Então, Deus não te deu a felicidade, então você vai montar em cima de alguém para você ganhar a sua. É isso que você vai fazer. E é por isso que sem o amor a Deus e sem a comunhão com Deus, a gente não tem como cumprir os mandamentos. Não é isso que Paulo diz em Romanos? Que o amor não faz mal ao próximo?
Porque a gente cobiça, passa por cima dos outros, fala mentira, desobedece os pais, mata, dá falso testemunho, é ganancioso. A gente sempre está fazendo a mesma coisa. Eu tenho o direito de ser feliz. E aí vai ter um Agar na sua vida para você montar em cima dela, e você monta. E você vai fazer isso. Se você não se satisfazer em Deus, você vai se tornar perverso. Você vai fazer o mal para você mesmo e para os outros. Não tem jeito. Porque o desejo nosso de ser feliz, gente, é muito grande. O Kierkegaard falava que a gente é uma síntese do finito com o infinito. Pensa nisso. Do temporal com o eterno. Você é feito de carne, tem uma estrutura biológica, você nasceu aqui, eu sou de Belo Horizonte, eu sou mineiro, eu sou finito. Né? Eu gostaria de falar várias línguas, né? Eu falo 1,5. Eu gostaria de falar muito, mas eu sou finito. Só que o que está dentro do meu coração, o que eu quero, é infinito. Se eu pudesse, eu engolia o mundo inteiro. A gente quer alguma coisa que não tem como satisfazer. O único jeito de você lidar com esse infinito, esse fogo do infinito dentro do seu coração, que vai ser o fogo do inferno no seu coração, quando você morrer, se você morrer sem Deus, o único jeito de resolver isso é em Deus. Porque você quer muitas coisas que você não pode fazer. Mas aí você encontra Jesus dizendo que para Deus tudo é possível. Então você não vai ter o infinito buscando a felicidade por sua conta. Você tem que ter Deus no coração, porque Ele é o infinito. E até lá é desespero. Eu preciso ser feliz, eu vou dar um jeito. E aí tem Agar ali, na reta. E aí você dá um jeito de ser feliz. E você tem, as leis daquela época permitem, né? Porque, como eu disse, Deus tolerou isso. Mas não significa que Deus aprova isso. Deus tolerou e você usou Agar. E você pecou. Você levou, se fosse o caso aqui, você levou o seu marido a pecar junto com você, ou você levou sua esposa a pecar junto com você por causa dos seus objetivos, dos seus planos, da sua sede de felicidade. Em vez de esperar Deus dar isso para você, você resolveu construir isso por sua conta, e Deus ia fazer, está prometido. Eu sei, é fácil para nós, que a gente tem a Bíblia, né? Abraão não tinha. A gente sabe o fim da história, ele não sabia, né? E a gente sabe que no fim vai dar tudo certo. Mas pensa a situação do Abraão, era difícil, era plausível o que Sarai falou. Irmãos, esse texto fala sobre a importância da paciência. A fé significa que você tem que esperar a promessa de Deus se cumprir. Tem que esperar, você não pode ir lá por sua conta. O seu desafio é ser uma bênção, não é alcançar a sua bênção a todo custo. O que você precisa é ser uma bênção. É isso que você tem que fazer. Porque se você picafumar, você vai amaldiçoar os outros. E vai trazer problemas para você. Porque depois Ismael se tornaria um espinho na carne do povo, de Deus. É claro que Deus faz isso mesmo, né? A gente dá um limão e ele faz a limonada. Tem isso na Bíblia? Tem. O povo de Deus apronta e Deus usa até as coisas erradas que o povo de Deus fez para abençoar. Então Deus aqui é cheio de misericórdia. Deus fala com Abrão, Deus fala com Agar, Deus se mostra para ela, promete que ela vai ter muitos filhos. Deus tem misericórdia desse que foi oprimido pelo seu pecado. Deus vai lá e fala com ele, conversa com ele, dá um caminho para ele, mas ao mesmo tempo uma consequência virá no futuro. Na sua providência, Deus está usando até as coisas erradas que a gente faz para nos disciplinar. No fim é para o nosso bem. No fim é para o nosso bem. E mesmo que alguém seja usado por Deus para trazer uma disciplina para a gente, como Deus usou Agar para disciplinar primeiro Sara e para disciplinar depois o povo de Deus, primeiro Sarai, né, sem dúvida, porque, de acordo com o nosso texto, o sofrimento da desobediência foi imediato, né? Logo depois que Agar tem o filho, Agar despreza Sarai, e aí ela pensa assim, põe a mão na testa e fala assim, o que eu fiz? Onde eu estava com a cabeça? Mas aí o mal estava feito, né? Mas Deus não somente vai usar isso para disciplinar Israel, para disciplinar o seu povo no futuro, e já usou para disciplinar Sarai, mas ele tem misericórdia de Agar. E eu queria fechar a nossa reflexão com o que ele diz no fim.
versículo 13. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que me vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? É muito interessante isso que Agar fala. Nós falamos de Abraão, que cedeu para Sarai. Nós falamos de Sarai, que ficou ansiosa para a promessa se cumprir e acabou agindo na carne. Nós falamos sobre o casal, como eles representam Adão e Eva. Mas a nota final do texto parece que muda de foco. A nota final do texto é essa pessoa que foi usada por Abrão e por Sarai, e que talvez nessa situação imaginasse que ela não era nada, né? Embora ela tenha errado também nos tempos da época, Deus falou com ela: você vai lá e volta e se humilha, porque você não tinha nada que ter pisado na sua senhora, porque você teve um filho. Ela também levou uma chamada. Ela levou uma chamada divina, teve que voltar, teve que se humilhar, mas Deus abriu o caminho para ela. E o final do texto é interessante, que ele muda de foco. O texto começa falando de Sarai, de Abraão, que é o povo da promessa, afinal de contas, mas agora ele muda de foco e olha para esse que está de fora, né? Que foi usado, que foi abusado na situação. E aqui o que é que se diz? Que Deus viu Agar. Deus viu Agar, então Agar não ficou invisível nesse processo. Então isso faz a gente pensar uma coisa, que talvez andando na carne, fazendo coisas erradas, a gente prejudique os outros. Não, com certeza a gente vai fazer isso. Quando a gente peca, quando a gente se afasta de Deus, a gente vai passar por cima de alguém. E às vezes Deus deixa isso acontecer. Às vezes Deus deixa alguém pecar e passar por cima de você. E às vezes Deus deixa você pecar e você passa por cima de alguém. Mas isso não significa que Deus não está vendo a vítima que você fez e não está vendo você quando é a vítima. Na sua providência, Deus está tratando com todo mundo. Ele está tratando com quem fez o mal, mas está tratando com quem sofreu o mal. Ele está cuidando de quem fez o mal, se essa pessoa é parte do seu povo. Mas ele está cuidando também de quem sofreu e está tratando com quem sofreu. Então a gente tem que encarar isso também. Talvez a gente fique preocupado com as injustiças que acontecem no mundo por causa do desespero humano, por causa da sede de buscar felicidade e realização, da incapacidade de esperar em Deus, mas não deixe de crer em Deus por causa disso. Porque com cada um, Deus está tratando de um jeito, porque Ele vê a todos. Vamos orar, irmãos? Quero pedir que os diáconos distribuam os elementos para a gente tomar a ceia. Eu quero te desafiar a orar sobre isso. Quero te desafiar a orar sobre isso. Você que é cristão, está andando com Deus, não seja orgulhoso, porque você pode cair. Nós continuamos fracos. E os desafios da fé ainda são muitos. Então você deve orar e pedir para Deus te sustentar nesse momento da tentação, quando a serpente vier novamente, quando a voz do seu marido, da sua esposa ou de alguém vier novamente para te tirar do caminho da fé, e você tem que ficar firme. Mas você que já caiu, que praticou o mal ou sofreu o mal, não se desespere, porque Deus não abandona a gente quando a gente cai, não. Vamos orar sobre isso e pedir para Deus força para viver a nossa vida cristã diante das nossas inconsistências.